Boa noite a todos, juntos mais uma vez, dando continuidade às nossas aulas do estudo do Livro dos Espíritos, aulas que nós temos feito terças, quartas e quintas, meia horinha só, geralmente passa muito rápido. Nós estamos estudando o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o politeísmo. Nesse capítulo 2, que fala da lei de adoração, Kardec fez um apanhado, trazendo para a atualidade o que seria, o objetivo do adorar a Deus, como seriam essas formas exteriores de adoração a Deus. Nós vimos também sobre vida contemplativa e sobre prece. Questões e respostas dos espíritos bastante elucidativas. Nos dois próximos subtítulos, nós vamos ver que Kardec vai voltar ao passado. Então, ele vai falar em algumas questões sobre o politeísmo e vai finalizar esse capítulo com algumas questões sobre os sacrifícios, que eram uma forma de adoração a Deus no nosso passado mais distante. Mas então, vamos por parte. Vamos iniciar hoje as questões a respeito do politeísmo. Na questão 667, Kardec vai perguntar: por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Então, quer dizer, hoje, para nós, com os esclarecimentos todos que nós temos, para nós o politeísmo é uma crença falsa. Mas então Kardec quer perguntar, se ela é falsa, sempre foi falsa, por que os povos da antiguidade, em sua grande maioria, a adotavam? Essa é a dúvida de Kardec. E aí respondem os espíritos: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, nós vamos acompanhando este progresso no campo das religiões. Quando éramos ainda muito atrasados, as religiões espelhavam o nosso atraso e não raras vezes atendiam a esse atraso, tanto intelectual quanto moral. E, na medida em que a humanidade vai evoluindo, os seus horizontes vão se ampliando, com o desenvolvimento do seu intelecto e o desenvolvimento da sua moral, as religiões imperiosamente vão se adaptando a isso. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. Lá no passado longínquo, o homem não poderia fazer essa ideia de Deus único, porque ele ainda não tinha as ideias desenvolvidas. Continuam eles. Incapaz pela sua ignorância, e aí aqui vamos fazer uma pausa. A ignorância que os espíritos estão falando não é burrice, né? Não é falar só do homem iletrado, não é falar daquele que não teve oportunidade de estudo, é a ignorância de conhecimento. Então, você pode ter alguém intelectualmente avançado, moralmente atrasado, e aí nós podemos falar que ele é um ignorante das leis divinas. Então, a ignorância aqui no sentido de não saber, não é nada ligado à burrice, à falta de oportunidade. É quando você não sabe. Quando eu não sei algo sobre alguma coisa, não tive oportunidade de estudar, ou não me dediquei a isso, eu sou ignorante naquele aspecto. Então, aqui, eles estão falando do ignorante que os homens eram em relação a essa religiosidade mais aprofundada. Então, incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Então, não foi Deus que fez para os homens, mas Deus que fez. Os homens que fizeram de Deus um ser antropomórfico, quer dizer, que tinha um corpo físico. Ainda no politeísmo, nós estamos falando sobre isso, né? Deuses com as características humanas. Então, o homem não tinha ainda a evolução suficiente, maturidade, inclusive intelectual, para imaginar uma coisa imaterial, um ser que fosse imaterial, sem forma, ou algo, uma inteligência suprema, uma causa criadora. Ele não tinha, ele não conseguia, ele tinha que ser concreto para ele, tinha que ser algo material. Então, ele visualizava tudo aquilo que fugia do controle do homem simples da sua época como algo sobrenatural, e era então um Deus.
e tinha uma forma humana, porque ele não conseguia conceber além disso. Continuam eles, tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Então, tudo que o homem não sabia como ocorria, vinha de Deus ou dos deuses, né? Então, tudo aquilo que fugia do seu controle, as tempestades, as enchentes, na força dos relâmpagos, dos trovões, das ventanias, dos vulcões, o próprio movimento das guerras, que fugia ao controle, que ele não entendia por quê, era, então, algo que vinha do sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas, quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Então, a única forma que ele teve foi entender nisso tudo algo de sobrenatural, que vinha de um ser sobrenatural. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos, que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Esse final dessa questão é muito interessante. Por que sempre existem seres mais lúcidos? São espíritos, em tarefas e em missões, que reencarnam muitas vezes no orbe, no planeta, inclusive ainda hoje, detentores eles que são de maior cota de intelecto e principalmente de moral, ou seja, do conhecimento integral, eles se dispõem a reencarnar no meio físico, apesar de muitas vezes não terem a necessidade, porque não são mais espíritos jungidos a um mundo primitivo, a um mundo de provas e expiações, mas vêm em missões com tarefas específicas de avançar a humanidade, apresentando para ela noções mais avançadas de pensar, de adorar a Deus. Então, estes homens, apesar de todos eles, quando reencarnados, também não possuírem, via de regra, as lembranças totais das suas experiências em outras reencarnações, eles trazem uma intuição muito forte, muitos deles médiums, sejam intuitivos, sejam médiuns de efeitos físicos, então trazem uma tarefa para alavancar o progresso dos seres, que permanecem muitas vezes em atraso, em cômodo atraso. Então, eles são mentes geralmente revolucionárias, revolucionárias no aspecto da religiosidade, revolucionárias na arquitetura, na engenharia, na medicina, fazendo com que haja um movimento mais intenso para avante, rumo ao progresso, rumo à evolução. Então, sempre houve estas almas, estes espíritos tarefeiros, missionários, que são incumbidos por Jesus e pelos dirigentes planetários, que são, digamos assim, prepostos de Jesus, né, para vir ao mundo físico, realmente para ajudar no movimento de expansão da mente e do espírito. Bom, na questão 667, quanto a isso, algo interessante ainda na questão anterior, eu ia comentar e ia deixar passar. Talvez das nações antigas mais conhecidas nossas, até pela curiosidade que desperta, seria o Egito Antigo. E claro, para todos nós, o politeísmo, né? Cultuavam o deus Amon-Ra, e vários outros, Anubis. Teve um tempo que Atom foi também adorado, que era o sol. Nós tínhamos lá a deusa Gata, né? Tínhamos vários, o deus Crocodilo, vários com seus nomes característicos, seus templos em separado, né? O seu grupo, a sua corte de sacerdotes específicos, uma série de liturgias e de rituais específicos para cada um. Mas estudando a literatura filosófica e mesmo a literatura mediúnica a respeito do Egito Antigo, nós vamos compreendendo que a casta mais alta dos sacerdotes, ou seja, aqueles sacerdotes que nós podemos chamar hoje de iniciados, não eram todos os sacerdotes. Tá? Eram só os mais superiores, porque a iniciação dos sacerdotes levava muitos anos e dizem era muito difícil de ser alcançada. Então, estes iniciados, estes sacerdotes iniciados, todos eles tinham conhecimento da unicidade divina. Mas eles permitiam que ao povo fosse concedida a possibilidade do politeísmo, porque eles percebiam que o povo não conseguiria conceber as ideias que eles já concebiam. Eram espíritos, vindos de outro sistema planetário, vindos de Capela, com uma intuição
muito intensa sobre a reencarnação, sobre as outras vidas, sobre a vida em continuidade após a morte do plano físico. Então, eles dosavam as informações para o restante da população e para o próprio restante dos sacerdotes. Então, era interesse ainda, àquela época, infelizmente isso ainda permanece no entendimento de alguns poucos hoje em dia, de que se deveria manter as grandes informações, né, as informações místicas ou de religiosidade, mais, digamos assim, profundas e mais complexas, como mistério para a grande maioria. Somente uma pouca parte é que deveria conhecer, aqueles que fossem dotados de maior conhecimento e que pudessem lidar com essas informações. Então, os iniciados sacerdotes egípcios sabiam da unicidade de Deus, mas permitiam o politeísmo pelo próprio atraso intelecto-moral do povo de então, mas também por interesses políticos e comerciais. Porque o politeísmo gerava renda para os diversos templos, na forma de ritualística, de liturgia, de sacrifícios que o povo era obrigado a fazer, porque queria ser atendido naquilo que ele queria pedir, né? Então, eles alimentavam isso, apesar de serem conhecedores que há tão somente um Deus. Bom, na questão, então, agora 667, Kardec vai perguntar. Questão 668. Eu esqueci de passar para vocês o outro slide do 667, vocês me perdoem. Na 668, Kardec vai perguntar: tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Então, a verdade é que a própria comunicabilidade com os espíritos alimentava esse tipo de crença imatura ainda da antiguidade, porque a mediunidade sempre existiu, a comunicação com os espíritos sempre existiu. E sempre essa comunicação ela pode se dar com espíritos mais avançados ou mais atrasados. Então é por isso que nós vamos ter espíritos representando a guerra, o ódio, que muitas vezes determinavam sacrifícios humanos e animais para satisfazerem no campo das suas energias. E nós vamos ter espíritos bondosos, amoráveis, né? Que eram então conhecidos como deuses da paz, da colheita, da abundância, da fertilidade, não é? Então, estas comunicações com os espíritos, e Kardec está perguntando isso a eles, né? Será que não foi por isso, por essa multiplicidade das próprias comunicações espíritas, que incentivaram a crença na existência destes deuses? Com D minúsculo, tá, gente? E aí eles respondem: sem dúvida. Porquanto, chamando Deus, com D minúsculo, a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses, com D minúsculo, os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto, que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus, e por sua morte lhe rendiam culto. Então nós vamos ter isso em relação aos faraós, nós vamos ter isso em relação a vários personagens do Egito Antigo, que depois da sua vida, por conta da sua genialidade ou dos grandes feitos que realizavam, eles passavam a ser cultuados como deuses. Tem um arquiteto egípcio, ele foi inclusive o responsável pela construção da primeira pirâmide do Egito, que é conhecida como pirâmide escalonada. Pode ser que eu esteja errada, eu acho que o nome dele é Imhotep. E ele passou a ser cultuado como deus. Ele trouxe tantas inovações no campo da arquitetura, mas não só da arquitetura, porque ele era um sacerdote, mas no campo da medicina no Egito, né, das curas. Ele deveria ser um grande médium, porque ele tinha um avanço intelecto-moral muito acentuado para a época em que ele viveu. Nós estamos falando de 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, esse sacerdote arquiteto Imhotep, eu acho que é esse o nome dele. Se eu estiver errada, vocês me perdoem, porque eu não fiz esse estudo, eu não fui pesquisar isso para trazer para vocês, isso veio agora na minha memória.
Então, é um típico caso, né? Pela sua genialidade, pela sua grande capacidade, que diferia de todos os demais, ele passou a ser cultuado ainda em vida, como um grande deus, com D minúsculo. E após a sua morte também, passou a ser cultuado dentro do politeísmo egípcio como um deus. Bom, nessa questão 668, Kardec traz um comentário. É um comentário grande, por isso eu separei pequenos trechos para comentar com vocês, os trechos que eu acho importantes. Mas falo para vocês, aqueles que se interessam, depois façam a leitura e se surgir alguma dúvida, tragam para a gente aqui. Até aqui nós já estamos na nossa aula 162, não é muito comum as perguntas, né? São muito poucas as que são trazidas para mim, mas eu estou à disposição de vocês. Vocês podem publicar a pergunta, e quando eu não tenho tempo de responder no mesmo dia, no dia seguinte, porque eu anoto, eu começo respondendo as dúvidas. Bom, então Kardec, nestes comentários, ele diz o seguinte: a palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Veja aqui que Kardec grifa Deus com D minúsculo. Não indicava uma personificação do Senhor da natureza. Eu grafei errado depois, Senhora da natureza. Mas é Senhor. Ele continua assim: era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Todo aquele que se distinguia no plano físico, pela sua genialidade, pelas suas obras, pela sua forma de governar, pelo que ele falava, pelo que ele ensinava, era considerado um Deus com D minúsculo. E quando isso se dava, então, em relação ao espírito, mais significativo era isso, porque eles não tinham explicações. Apesar, por exemplo, dos egípcios, na sua religiosidade, cultuarem muito a vida após a morte, né? E muitos, inclusive, entenderem que o corpo poderia retornar, que o espírito pudesse retornar a novas experiências, eles tinham poucos conhecimentos a respeito disso. Eles embalsamavam o corpo pensando na hipótese que poderia acontecer do espírito retomar aquele mesmo corpo, já embalsamado. E nós sabemos que isso é impossível, porque as células estavam mortas, né? O embalsamamento, ele sustentava algumas estruturas, mas sem a possibilidade da continuidade da vida. Não havia circulação, não havia oxigenação. Ou seja, só conserva para a posteridade, mas não possibilita que ele seja utilizado novamente, né? Então, eles tinham poucas noções sobre isso. Eles acreditavam na ressurreição, mas não sabiam como ela se dava. Isso acontecia também no judaísmo antigo. Não pelos saduceus, que eram claramente materialistas, mas pelos fariseus, por alguns samaritanos, pelos... como que chama aquela? Era um grupo de judeus, agora me fugiu completamente o nome. Pelos essênios, havia o entendimento da ressurreição. Diz, inclusive, que os estudiosos da Cabala têm ciência disso, mas eles não tinham detalhes sobre isso. Então, o que nós hoje chamamos como reencarnação era grafado como ressurreição, porque eles não sabiam. Eles sabiam que o espírito poderia retornar ao mundo físico, mas não sabia como. Será que ele utilizava do corpo que foi enterrado, que foi queimado, que foi afogado, que foi dado às feras? Ou será como que isso se dava? Vocês vejam que um fariseu muito conhecido pergunta a Jesus, mas como é possível um homem velho entrar na barriga de sua mãe? Então, eles não tinham essa noção. E Jesus fala, tu és doutor da lei, não sabes disso que te falo? Então, eles não tinham explicações, eles não tinham esclarecimentos, eles não aprofundavam, porque o intelecto não permitia. Então, é exatamente isso que Kardec está falando, né? Então, Deus, na acepção antiga, era tudo que fugia ao comum. E os espíritos, via de regra, aqueles que auxiliavam mais, ou que se comunicavam mais, que pareciam ter mais energia, eram mais enérgicos, estes também ficavam conhecidos como deuses. Vou ler um trechinho a mais para vocês. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos, a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, com D minúsculo, como lhes damos atualmente o de espíritos. Então, aí nós vamos compreendendo essa multiplicidade de deuses, não só no Egito, nós vamos ter na Babilônia,
no Ixos, em vários povos mais antigos, né? Nós estamos falando de antiguidade. Apesar do islamismo, desculpa, não é o islamismo, apesar do brahmanismo ainda manter o entendimento do politeísmo, ou seja, existem vários deuses na Índia, né? Eles mesmos já são conhecedores de uma força maior, que seria Brahma, tá? Mas eles têm esta visão antiga, porque preservam muito a antiguidade da sua religião, né? Então, o que para eles são deuses, com D minúsculo, para nós chamamos de espíritos. Interessante isso, não é? Pura questão de palavras, diz Kardec, com a única diferença de que na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente, diz Kardec, os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos, nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontra nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Ou seja, nós vamos encontrar na figura dos deuses do paganismo, assim como nos espíritos que se comunicam conosco, essa variedade de evolução. Nós vamos encontrar espíritos mais atrasados, mais materialistas, que na antiguidade solicitavam sacrifícios, humanos ou de animais, e nós vamos ter espíritos mais evoluídos que vinham realmente orientar o mundo da antiguidade para a mansuetude, para a pacificação, para a concórdia, para a caridade. Diz ainda Kardec, vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza, ou seja, o cristianismo não veio para destruir os espíritos. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Mas Jesus orientou que nós deveremos adorar o Pai. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Então, ainda hoje, existe muita gente que explora o mistério da comunicação com os espíritos, quando nós, espíritas, objetivamos destrinchar isso. Quer dizer, assim como Jesus afirmou, né, o Consolador viria para levantar o véu, né, para realmente falar todas as verdades quantas sejam possíveis, né, para todos. Não mais uma classe de iniciados, fechadas dentro de um templo, mas para todos. O Livro dos Espíritos está para todos. Na internet você acessa em PDF publicamente todas as obras da codificação espírita gratuitamente. Então, basta que você queira acessar o conhecimento. Então, o cristianismo iniciou um processo de esclarecimento da humanidade que continua, porque o próprio Cristo nos falou que ele não podia dizer tudo. Nós não estávamos prontos há mais de 2000 anos atrás para compreendê-lo. Assim como ainda hoje o Espiritismo continua trazendo as suas revelações, ainda não trouxe todas, porque nós também ainda não podemos compreender tudo em absoluto. A busca do ser continua. O avanço intelecto-moral do ser, nós podemos dizer, é eterno. Nós não temos prazo para terminar isso. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Então você tinha tanto aquele que acreditava demais, tudo que o Espírito falava ele acreditava, e você tem aquele que negava absolutamente tudo. Isso permanece hoje. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo escoimado das ideias supersticiosas, que o ensombraram durante séculos, ou seja, deixando de lado o misticismo. Então, o Espiritismo é contra o misticismo. Ele diz que você deve observar, você deve analisar todas as comunicações, tudo que chega a você como informação da espiritualidade,
seja no campo filosófico, religioso ou científico, que a doutrina espírita possibilita. Você tem de analisar, você não pode aceitar cegamente. A fé do espírito é uma fé raciocinada, o que vai dizer, você tem de estudar, tem de preparar-se para que você faça a análise daquilo que você acha certo. Porque ninguém fará o trabalho de evolução a não ser você. Então ninguém faz por mim o que me compete, que é saber, conhecer e viver. Então eu preciso estudar para que eu saiba analisar, por minha vez, todo o material que chega às minhas mãos. Então, uma das motivações que eu mais trago para o pessoal que começa o estudo comigo do Livro dos Espíritos, antes presencialmente, agora via online, mas se Deus quiser nós retornamos presencialmente o mais cedo possível, é que é necessário você estudar o Livro dos Espíritos, para que você possa analisar as outras obras que certamente virão. Porque se você muitas vezes pega um autor não muito bom, encarnado ou desencarnado, e você não sabe, você é um ignorante naquele assunto, você pode muitas vezes ou aplaudir sem que o que ele traga seja verdade, ou negar aquilo de antemão. Então, meu pai me dizia, quem me conhece já sabe disso, né? Quando eu me deparava quando você se deparar com alguma coisa que você leia, ou que você ouça numa palestra, ou que você ouça numa reunião mediúnica, às vezes de um espírito ou não, pense sobre ela. Se você nunca ouviu falar daquilo, ou a ideia lhe parece muito confusa, muito contrária, guarde-a. Ele falava assim para mim, arquiva ela no lado do seu cérebro. Arquiva, deixa ela lá. Não nega a princípio, também não aplaude. Guarda. Continua estudando, continua pesquisando, continua buscando. Com o passar do tempo, se você vê que aquela mesma ideia veio através de vários outros espíritos, de várias outras obras, várias outras comunicações, e aquilo lhe parece razoável, você pode estar no caminho de um entendimento sobre aquela ideia que a princípio você não compreendeu. Agora, se por outro lado, com o passar do tempo, as ideias que lhe chegam são contrárias àquela primeira, todas as comunicações são contrárias àquela primeira, é muito possível que aquela primeira ideia com a qual você teve dificuldade não seja verdade. Então, é mais ou menos o que Kardec buscava quando ele traz em defesa a universalidade dos conceitos espíritas. Então, ele só trouxe no Livro dos Espíritos aquilo que a maioria dos espíritos que ele caracterizava como superiores falava. Aquilo que era particular não foi trazido para cá. Certamente Kardec arquivou, né? Ou como ele costumava fazer, ele colocava artigos na Revista Espírita. Durante 11 anos, Kardec publicou mensalmente a Revista Espírita, trazendo questões, inclusive contraditórias, mas que ele trazia justamente para que se pudesse debater sobre elas, né? Nos centros espíritas e no grupo de estudos espíritas de Paris, na qual ele participava. Bom, e aqui a gente vai encerrar o nosso estudo essa noite. Essa foi a última questão e comentário de Kardec, né? Esse politeísmo traz 2 questões somente. Na terça-feira que vem, apesar do feriado, nós vamos estar aqui às 7 horas da noite, se Deus quiser, falando sobre o próximo subtítulo, que é Sacrifícios, que vai trazer 5 questões. Finalizando, então, esse capítulo 2 da Lei de Adoração, para que a gente possa iniciar o capítulo 3, que vem falar sobre a Lei do Trabalho. Eu agradeço a presença da Denise, da Eliana, da Maria Lúcia, da Viviane, do Rogério, da Vera, da Viviane também já falei, né? Uma boa noite para todos vocês, espero que vocês estejam gostando dos assuntos que não eu, mas Kardec apresenta, né? No Livro dos Espíritos, ele que tenta trazer uma base realmente para que nós possamos abrir os nossos olhares. Em nenhum momento Kardec planejou dizer tudo. Muito menos eu, quem sou eu, pretendo dizer tudo. Eu só quero, no mínimo, deixar vocês mais curiosos, para que vocês se tornem grandes buscadores espíritas. Um abraço para todos vocês, um bom final de quinta-feira. Aguardo todos na terça-feira que vem, às 7 horas.